alegria ter você aqui conosco nesse momento, assistindo um documentário para lá de especial que trata da teologia liberal, dos seus desdobramentos e do seu impacto na igreja evangélica brasileira. Para esse documentário foram selecionados pastores extremamente qualificados, teólogos que possuem grande conhecimento bíblico e teológico, que de forma absolutamente clara descortinam essa teologia que tem feito e tem trazido benefícios enormes à igreja, não somente brasileira, mas à igreja de vários lugares do mundo. Além desse vídeo, você também terá a oportunidade de desfrutar de dois bônus. Dois vídeos protagonizados pelo querido Davi Charles Gomes, sendo que o primeiro que tratará especificamente de um panorama da neo-ortodoxia e um segundo vídeo que aborda o tema Escrituras e hermenêutica, a relação entre significado e entendimento. Olha, eu não tenho dúvida de que você será extremamente enriquecido, tenho plena convicção de que os assuntos a serem tratados, trabalhados, discutidos e explanados pelos queridos teólogos que estão participando desse vídeo hão de enriquecer a sua vida de forma absolutamente significativa. Então, portanto, não somente assista, mas compartilhe o vídeo com os seus amigos, com o seu pastor ou com aqueles que convivem com você na igreja e desfrute de um bom ensino que com certeza abençoará a sua vida. Que Deus abençoe. Há uma antiga piada de que na Alemanha, na transição do século XIX para o século XX, mais ou menos na época em que Barth estudou, e como ele muitos outros pastores, havia um pacto tácito entre os professores de teologia nas universidades alemãs, aqueles que são chamados os antigos liberais, os clássicos liberais alemães, e os pastores luteranos das comunidades de fé, das igrejas locais. E a brincadeira é de que o acordo tácito que eles faziam os professores diziam: venha estudar comigo, venha fazer sua pós-graduação comigo, e nós faremos o seguinte acordo: eu serei aquele que diz para todo mundo que você agora é um acadêmico e um erudito, e em troca disso você é aquele que dirá para o povo da igreja que eu continuo sendo um cristão, que eu tenho fé. A brincadeira que é feita aqui na piada, ela é, claro, ela aponta para uma distinção, para uma separação que crescentemente a gente acaba assumindo e que de certa forma perdura até hoje, entre a autenticidade da fé na prática da igreja e ao mesmo tempo o fato de que na teologia muitas vezes os teólogos correm livres. E se você pensar em gente como Feuerbach e outros, de fato você tinha gente ensinando teologia nos cursos de pós-graduação das grandes universidades alemãs que já não cria, não em Deus como aqueles que fazem parte da comunidade da fé pensam. Na verdade, o nosso propósito aqui é colocar num vídeo só a experiência de vários colegas, algumas referências e descrições, detalhamento das experiências nas décadas 70, 80, 90 com a teologia liberal. Mas o próprio nome teologia liberal ele já gera discussão. Muita gente diz que não tem liberalismo no Brasil. O nome é usado de forma muito solta, ora como um rótulo para cobrir toda uma gama de coisas diferentes, ora a gente usa ele de forma muito restrita, e daí diz não tem verdadeiro liberalismo. Nosso propósito é lidar um pouco com isso. E a minha tarefa aqui no comecinho é dar um pouquinho de contexto e background. Eu vou fazer isso de duas formas. A primeira delas é que eu quero começar refletindo rapidamente sobre o contexto no qual surge o liberalismo teológico. Na Alemanha, é lá que ele vai fazer a sua primeira demonstração, a presença marcada de forma muito organizada, e na verdade isso está lá na relação entre o cristianismo histórico e o iluminismo. O iluminismo surge quando o mundo está experimentando, o mundo intelectual está experimentando um conflito entre o ideal científico antigo e um novo ideal de personalidade. O liberalismo alemão mais antigo,
que é onde você vai ter as heranças principais, você já tinha alguns precursores, mas ele vai surgir especificamente a partir, acho que dois dos nomes principais aqui vão ser Immanuel Kant e Fichte. Na verdade, o background dele, o pano de fundo dele é a filosofia idealista que aparece depois de Kant e que acaba se transformando nos grandes sistemas de Fichte, Schelling e Hegel. Mas vamos pegar em particular aqui para efeito de economia, Kant, que vem e oferece uma crítica do ideal científico, na verdade, como uma crítica da suposta razão pura. E ele propõe, então, que a transcendência na questão da religião ela tem que ser alcançada permeando, ou por meio da dicotomia entre o sistema natural, que é racionalmente entendido, uma visão de um âmbito da natureza que é determinado, no qual não existe liberdade, e um âmbito racionalmente entendido do exercício da liberdade mediante a personalidade humana. Ele vai tentar dizer que o lugar que existe para a religião é a capacidade que o ego tem de refletir para si mesmo, de criar para si mesmo máximas para viver, que tenham intenção universal. Então, nesse sentido, ele vai criar um novo entendimento da relação ego-mundo, eu e o mundo, e a ideia de liberdade, então, que ele começa a construir, ela vai ser enraizada num moralismo racionalista como a base da transcendência. Então, ao salvar a religião, ele está reduzindo ela, de certa forma, ao querer moral, ao exercício da decisão moral. Fichte vai pegar essa ideia de liberdade, de personalidade livre, e ele vai, então, olhar para a liberdade individual, o âmbito da liberdade, separado da natureza e tudo, como a única base de legitimação que existe para o cosmos. Então, a religião, na verdade, ela é construída em cima do ideal da liberdade humana, da personalidade humana. Então, Fichte chama de ideia racional como ponto de transcendência baseado no querer livre do ser humano, e isso daí é algo que ele vai, então, contrapor com o imanentismo e determinismo de muitos dos pensadores do começo do iluminismo. Então, esse é o contexto filosófico para a velha teologia liberal surgindo na Alemanha. Contra esse contexto filosófico, surgem, então, algumas pessoas que começam a desenvolver um sistema de ressignificação racionalista do cristianismo, já nessa tensão entre natureza e liberdade, determinismo e a livre ação humana. E alguns que vale a pena destacar são Lessing, que vai ilustrar a crise, ele, de certa forma, todo o pensamento dele ilustra exatamente a crise entre o racionalismo do iluminismo e o cristianismo histórico, e ele vai, então, tentar trabalhar nessa crise, propondo que existe, na verdade, um abismo a ser transcendido entre aquilo que é parte da natureza determinada, racional, e o âmbito da fé. Tem algo que precisa acontecer para atravessar esse abismo. E outro pensador alemão muito importante, ele foi influenciado por Hamann, na verdade, tá? É von Herder. E von Herder vai, então, dizer que a Bíblia sempre utiliza linguagem poética, de forma que ela sempre comunica as verdades a respeito de Deus de forma simbólica. Tá? Ele ainda tem aquela parte racionalista, clássica daquele momento, mas ele já vai tentar conscientemente atravessar o chamado abismo de Lessing, a distância, o vale que tem que ser saltado, e ele vai propor que isso daí você faça através do estudo da natureza, da própria história, para que o homem entenda, então, o humano como simbólico do eterno e do divino. Alguns dos pensadores mais relevantes e importantes nesse período, que vale a pena mencionar, são Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, tá? Esse morreu em 1835, Bauer,
e Wellhausen, que vão começar a aplicar uma visão específica de análise histórica, dialética, para o próprio contexto da palavra. Então, eles acabaram, de certa forma, influenciando aquilo que nós chamamos de alta crítica, dando início a essa alta crítica. Strauss, tá? Morreu em 1874, já mais perto da virada. Ele pega a ideia do Schleiermacher de que é preciso achar um Jesus histórico, de que a religião, o sentimento religioso é marcado por observar a experiência da comunidade de fé, e então Strauss vai pegar a ideia do Jesus histórico do Schleiermacher e correr com ela mais do que o próprio Schleiermacher correu. Então ele dá início à busca do Jesus histórico, porque nesse encontro com o Jesus histórico que a gente acha ali a religião que me convida a um sentimento de total dependência. Obviamente eu estou passando assim que nem um furacão, não estou detalhando essas coisas, estou só dando algumas bases. Albert Hirschfeld, já 11 anos antes da virada do século, ele também vai tentar construir toda a ideia de que a teologia precisa ser fundamentada na comunidade sobrenatural que é centrada em Cristo e que é só ali que o significado final pode ser encontrado. Ainda que ele enfoque a comunidade natural, ele vai rejeitar a ideia do Schleiermacher de colocar todo o fulcro da teologia na sensibilidade piedosa, nesse sentimento de piedade ou de dependência. Na verdade, ele vai mais longe do que Schleiermacher foi, em termos da tendência do idealismo de focar no histórico, esse historicismo que faz parte da filosofia idealista pós-Hegel. Para Hirschfeld, o centro, na verdade, está na história, para ser mais exato, aquilo que ele chamava do histórico, o Geschichte, no alemão. Em Hirschfeld, a teologia é historicamente orientada e a ideia é a presença e a vinda do reino como a coisa mais importante que motiva a comunidade de fé. E o reino é exatamente a conquista da natureza, com uma realização cada vez maior, com um estabelecimento cada vez maior da liberdade. Isso é uma liberdade ética, ele está falando de liberdade ética. Na verdade, a comunidade da fé é um real poder na história que opera transpessoalmente. É bem importante notar, isso daqui quem diz é o Robert Knudsen, que a ideia do Hirschfeld de que o poder do reino de Deus é um poder que vai tomando conta das coisas, ela se tornou a fonte, em grande parte, do ponto de vista teológico, filosófico, para muito do otimismo que marcou a pregação da mensagem do evangelho social, lá nos seus começos, o velho evangelho social. A ideia dele também, quando ele falava de liberdade ética da natureza, o que ele tinha em vista aí é um sistema de interpretação moralística da religião, onde Jesus é a representação do homem perfeito. E isso vai ficar central em todo o pensamento teológico liberal mais tarde, de que é uma questão de modelagem de Jesus como homem perfeito, aquele que se libertou de todos os seus impulsos, de todo o determinismo, e aprendeu a executar, dentro do desenvolvimento de uma comunidade de fé histórica, o verdadeiro sentido da religião. Acontece que, progressivamente, você já nota isso aqui com o Hirschfeld, progressivamente, aquilo que era chamado de autometafísica, a velha metafísica, que estava em toda teologia revelacional, teologia baseada na revelação, essa velha metafísica que o próprio Kant queria se livrar, ela está sendo completamente abandonada. Um dos discípulos de Hirschfeld, um dos grandes discípulos dele, continuou o mesmo projeto de separar o histórico da palha, de separar o cerne da palha, e achar o verdadeiro cerne da religião. E no caso específico de Adolf von Harnack, e ele já morreu em 1930, tá? Então ele nasceu em 1851. Então ele é definitivamente um dos teólogos de transição já para o século XX. Para Harnack, esse trabalho de separar a palha do cerne da religião, da essência,
ele desenvolveu um trabalho no qual ele identificava o que ele via como a helenização do cristianismo, e ele queria chegar à verdadeira essência do que era realmente o cristianismo. Aquilo que ele diz que era a religião simples de Jesus, que teria sido transformado na helenização, especialmente pelo apóstolo Paulo, numa religião sobre Jesus, na qual surgiram dogmas como encarnação do Filho de Deus e coisas assim. E ele queria chegar àquele cristianismo sem a mudança helenista, uma religião simples de Jesus, que no fundo, no final das contas, era um moralismo, era um exemplo de ação moral. Então, na verdade, muitos críticos, até mesmo críticos que também fariam parte dessa tradição liberal, como Schweitzer, por exemplo, que ele, no final das contas, chega à conclusão de que a busca por esse Jesus histórico, refinado, ela, no final das contas, ela era fictícia, porque o Jesus que aparecia nessa busca, tirada toda a velha metafísica, era o Jesus do racionalismo, era um Jesus moral vestido pela teologia moderna, numa roupagem moderna, roupagem histórica. Essa era a crítica do próprio Albert Schweitzer. E, por último, aqui eu quero descrever o Alfred Loisy, que vai sugerir que a crítica histórica e a crítica da forma, elas acabaram apontando que não havia um Jesus histórico de fato que podia ser encontrado nas Escrituras, e que, de fato, o Cristo do cristianismo seria essencialmente um trabalho desenvolvido pela igreja primitiva. Então, o legado maior do Alfred Loisy é, no final das contas, botar um sinal de pare para a busca do Jesus histórico que até ali estamos. Esses são alguns dos pensadores. Eu vou listar aqui ponto a ponto de forma bem rápida. Isso é para quem quiser pesquisar mais depois. Havia uma dependência muito grande na busca pelo Jesus histórico. Quando chega no Loisy, alguma coisa está acontecendo de transição, porque ele vai dizer que essa busca não vai funcionar. Mas havia desde o começo uma busca, uma dependência muito grande disso. Isso era separar o cerne da religião da palha, tirar a palha e deixar só um cerne que as demandas do racionalismo pós-empirismo permitissem sobreviver. Então, havia uma dependência da busca do Jesus histórico. Havia também uma rejeição do cristianismo histórico, ou pelo menos da bagagem extra que eles viam sendo carregada pelo cristianismo histórico, os resquícios da velha metafísica, da Altmetaphysique. Então, tanto a velha metafísica da ortodoxia sobrenaturalista e também a nova metafísica do idealismo, progressivamente, estavam sendo consideradas inadequadas. E no lugar delas, então, surgia a busca de uma teologia mais imanentista, uma teologia da consciência, uma teologia da consciência humana, porque, na verdade, mais e mais eles caminhavam na direção de dizer que o único ponto de transcendência é o espírito humano livre e a sua capacidade de ação ética. Então, eles estão trabalhando sempre dentro de linhas que Kant estabeleceu. E isso seria a consumação do reino de Deus. Um outro ponto interessante, terceiro ponto aqui, é que dentro dessa concepção que está surgindo do liberalismo teológico alemão antigo, há uma rejeição da demanda que o cristianismo histórico sempre teve de exclusividade ou até mesmo de particularidade. No cristianismo liberal, o cristianismo era visto, a religião cristã era visto como uma instância, uma manifestação de algo mais geral, algo que teria validade à parte das verdades da fé cristã propriamente dita. Ou seja, o cristianismo não era um único drama cósmico, mas era uma das formas de se codificar e de estabelecer uma narrativa. Então, Jesus se torna um exemplar de valores atemporais, eternos,
que podem ser descobertos e que são válidos à parte da própria pessoa dele. Então começa a haver uma abertura para uma ideia de pluralismo religioso, porque todas as religiões, então, estão buscando o mesmo transcendente, o cristianismo é talvez só uma forma mais evoluída ou desenvolvida, alguns diriam, e outros nem isso chegariam a dizer. Mas havia uma rejeição de qualquer tentativa do cristianismo de se considerar como exclusivo ou particular. E havia, em quarto lugar, um peso, um cachê muito idealista em termos de fé no espírito humano. Havia uma dependência grande de fé no espírito humano, acreditar que o ser humano era capaz de sobrepor as suas condições, as suas contingências, de que, quer do ponto de vista lógico especulativo, quer em termos do idealismo romântico, havia uma fé muito grande no espírito humano, um otimismo que estava se desenvolvendo, sempre em termos da dominação da natureza, da transcendência do mundo contingenciado da natureza, de forma que o mundo sempre respondia positivamente quando o homem fazia a sua ação clara e definitiva, tentando transformar esse mundo num mundo vindouro de paz e harmonia. Isso vai explicar por que algumas pessoas disseram que a Primeira Guerra Mundial caiu como uma bomba no playground dos teólogos, porque havia esse otimismo e essa esperança de que o espírito humano triunfaria. E, em quinto lugar, havia uma fé muito grande na transcendência humana e, de certa forma, também uma confiança no método científico. Então, uma confiança de que o ser humano era capaz de transcender as suas limitações no âmbito da liberdade e, ao mesmo tempo, no âmbito das coisas da natureza, das coisas reais, do concreto, do histórico, uma confiança muito grande de que o método científico era a melhor forma de se chegar à verdade. Então, você tinha a verdade histórica e aí você tinha a verdade, vamos usar os termos kantianos, lá no mundo do número, no mundo da fé, no mundo da transcendência, mas sempre a transcendência do espírito humano. Havia um outro fator aí importante, que havia um otimismo mais generalizado. Eu falei um pouquinho desse otimismo, mas esse otimismo era o otimismo do humanismo. Era uma antropologia que rejeitava a doutrina da depravação humana e da inabilidade, porque certamente o ser humano era capaz da ação moral e a ação moral era a essência de tudo, especialmente quando criada num desenvolvimento histórico. Havia também uma crença na bondade essencial do ser humano. O ser humano é basicamente bom, as estruturas são problemáticas, precisam ser transformadas, a gente precisa tirar a palha, a gente precisa tirar o acréscimo, a bagagem extra que a humanidade vem carregando, especialmente dentro da religião, mas havia não só uma rejeição da ideia da depravação humana e da inabilidade que faziam parte do cristianismo ortodoxo, mas uma crença muito forte na bondade essencial do ser humano. E em terceiro, aqui debaixo desse ponto do otimismo, para enfatizar, havia uma ênfase no potencial ilimitado do homem. Não há nada que não possa ser feito se o homem conseguir transcender as suas limitações, quer sejam as da natureza, quer sejam as históricas. E, por último, havia uma expectativa naquele velho liberalismo alemão de que o reino de Deus era algo eminente, iminente e humanamente realizável. O reino era considerado como algo que era inerentemente, se não iminentemente realizável. Isso significava que os esforços humanos que trariam o reino à parte de qualquer intervenção sobrenatural. O otimismo dos liberais ali, ele dizia respeito a uma crença na possibilidade do homem de transcendência e do estabelecimento de um novo reino de justiça. E é claro que isso daí sempre acabava estabelecendo as bases, porque mais tarde vai ser o evangelho social e mais tarde hoje vai chegar nessas
ideias contemporâneas que eu vou deixar mais para frente, que levam à ideologia identitária e toda essa visão. As raízes da crise que aconteceu nesse velho liberalismo, elas são importantes. São 3 fatores importantes que trouxeram essa crise. Em termos de estudos bíblicos, a necessidade da busca para o Jesus histórico, em última instância, se tornou uma impossibilidade, como Loisy deixou claro. E isso criou um problema. Você tinha uma dependência em encontrar um Jesus histórico para que ele fosse o modelo, e não deu certo a busca do Jesus histórico. Filosoficamente, todo aquele milieu, aquele contexto de idealismo, ele acabou sendo substituído por um positivismo cientificamente nuançado, ou então pela reação que houve à filosofia positivista em termos de uma filosofia da vida, um Lebensphilosophie, e do existencialismo. E o existencialismo influenciou grandemente o que viria pela frente. Então, o velho liberalismo alemão teve esses 2 pontos de crise e teve um terceiro, as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, uma bomba no playground dos teólogos. E mesmo o conjunto das 2 guerras criou uma grande crise no otimismo, que era parte necessária da força motriz ali, aquele alicerce no qual o velho liberalismo tinha florescido. Sem aquele otimismo, ficava diferente. A maioria dos novos teólogos que foram surgindo não reagiram a essa crise voltando para a ortodoxia antiga, confessional. Na verdade, eles procuraram novos caminhos. A crise na velha teologia liberal alemã levou-os a... Alguns deles tentaram... viram na quebra, na destruição do ponto de vista idealista, ou nos vários tipos de realismos, supostos realismos, e aqui a influência de Marx na revolta contra o idealismo não pode ser subestimada, foi muito grande. Então, havia aquela ideia de pegar as dinâmicas do idealismo, mas tirá-las de qualquer solo que tivesse uma intenção ostensivamente religiosa. Essa foi uma das coisas, a destruição desse ponto de vista idealista trouxe vários tipos de realismos, como o marxismo. A outra questão é que, para alguns, o otimismo ético da escola richeliana ele acabou dando espaço para uma visão trágica, um realismo trágico. Para outros, a opção foi essa. E, em terceiro lugar, a esperança de um cumprimento iminente, de uma vinda iminente do reino, acabou abrindo caminho para uma recuperação, um rejuvenar do pensamento escatológico como possibilidade de guia, mas em termos diferentes do que só aquele otimismo humanista. Enquanto que Ritschl, por exemplo, queria livrar a fé cristã da sua escatologia, para alguns a escatologia se transformou no foco principal de discussão. Agora, eu quero concluir aqui essa parte da minha participação falando um pouquinho sobre as 2 críticas principais que surgiram ao velho liberalismo alemão. A influência ficou, aqueles que transcenderam o liberalismo, pelas razões que eu acabei de citar, eles procuraram novos caminhos, não retornaram para uma ortodoxia, mas procuraram novos caminhos. Alguns dos colegas vão falar sobre esses caminhos onde chegaram, na minha conclusão eu espero amarrar a coisa toda, mas por enquanto basta concluir aqui dizendo que 2 críticas principais do velho liberalismo alemão merecem destaque. Eu vou começar pela crítica que foi uma crítica que, de certa forma, continuou de modo muito modificado, deu nova vida, aproximou um pouco do cristianismo histórico, mas ainda assim não abandonando os desvios que tinham sido feitos, mas os incorporando e tentando um outro tipo de corretivo. Então, me atendo particularmente a essas 2 críticas que foram feitas, começando com a crítica que foi feita pela neo-ortodoxia. De acordo com pensadores neo-ortodoxos, e mesmo gente como Kierkegaard antes, no existencialismo dele, é uma pena não ter tempo para gastar com ele, eles olhavam para o velho liberalismo alemão e eles concluíam que
propostas de experiência sobrenatural que eram reduzidas a um sentimentalismo a priori ou a um eticismo a priori, uma moralidade a priorística de mera ação humana, tudo isso, na opinião deles, achatava a religião e transformava a religião em algo que perdia completamente o seu real significado à parte de mera moralidade humana. Na verdade, eles olhavam, e esse é um segundo ponto da crítica relacionado ao primeiro, e eles criam que esse tipo de experiência foi se transformando em algo que, no final das contas, só funcionava se fosse completamente aberto para investigação psicológica e reduzido para um denominador comum no qual os princípios cristãos, a confissão cristã e até mesmo Cristo se tornavam apenas exemplos, sem qualquer outro significado transcendente. Por quê? Porque na neortodoxia eles entendiam que o antigo liberalismo era imanentista demais. Não tinha o suficiente da mistura necessária de transcendência. Dizendo que ia atravessar o abismo de Lessing, nunca atravessava, ficava sempre do lado da imanência. E a religião estava sendo resgatada pelo velho liberalismo, diriam os neortodoxos, apenas como algo que era nada mais do que um humanismo, que procurava se remeter a símbolos e exemplos da tradição cristã. Então, na verdade, os neortodoxos diziam, a crítica neortodoxa dizia, o homem está simplesmente falando dele mesmo quando ele diz que está falando de religião. Ele está falando dele mesmo, e não mais da religião. E qualquer tentativa de religião verdadeira para os neortodoxos, ela teria que ser uma na qual um ponto de transcendência, uma perspectiva transcendente era encontrada quando você deixava o âmbito, o reino só daquilo que é genericamente humano, e você experimentava, deixava o padrão de experimentar as coisas de uma forma meramente humana, e você então conseguia transcender e proceder rumo a um encontro como um indivíduo e pecador diante da face da graça de Deus. Isso que Barth vai tentar fazer e vários dos outros neortodoxos que vêm depois. Então essa era a crítica deles à teologia liberal. É interessante observar que muito da crítica que veio da teologia reformada contra o antigo liberalismo, ela acabou seguindo um caminho parecido. Assim como a neortodoxia, havia uma crítica ao fato de que essa teologia totalmente baseada na experiência humana, ela tirava qualquer unicidade, qualquer aspecto de ser extraordinário, particular, singular ou exclusivo, tirava isso tanto da religião cristã quanto de Jesus. Então, enfraquecia completamente o centro do cristianismo, não dava para chamar mais de cristianismo. Só que, assim como a crítica neortodoxa, às vezes havia uma dificuldade, uma falha em levar em conta quão seriamente o velho liberalismo levava a ideia de algo concreto, de olhar para o concreto. E também, às vezes, não perceber que simplesmente chamar, por exemplo, Schleiermacher de subjetivista ou psicologístico na visão humana e tudo isso daí, acaba correndo o risco da gente deixar de perceber honestamente que Ritschl, por exemplo, na sua orientação histórica, tinha algo de concreto. É verdade, todos esses pontos são verdade, mas uma crítica superficial do velho liberalismo alemão pode acabar sendo um desserviço para a teologia ortodoxa, porque vai mostrar que ela não percebeu qual era o ponto principal do velho liberalismo, o que eles estavam buscando. Na verdade, eu creio que uma boa crítica reformada daquele velho liberalismo alemão, ela teria que envolver alguns aspectos, 3 dos quais eu quero destacar. Em primeiro lugar, entender que, mesmo que houvesse uma intenção, uma orientação do velho liberalismo de chegar a um ponto concreto, o concreto para eles estava baseado numa abstração. O ponto concreto que eles queriam encontrar para que a religião tivesse significado real em tempo e espaço era baseado numa abstração. Qual abstração?
A ideia deles, a compreensão que eles tinham do homem, a ideia de natureza humana, nunca poderia ser realmente concreta, porque ela começava com uma visão do homem abstrato e uma racionalidade abstrata. Ela falava do homem em termos gerais. Por mais que falasse do homem em situação, do homem concreto, era uma abstração do homem, a parte do seu real contexto de significado, que a teologia reformada entende que é a sua interconectividade pactual, a sua conexão pactual. Por isso que ela não conseguia chegar num ponto de transcendência. Ela não tinha a noção de que o homem é e existe coram Deo, de que existe um referencial, de que o ponto de transcendência do ser humano é exatamente o fato de que ele é direcionado em seu coração para ser um quebrador de pacto e, quando redimido, um receptor do pacto divino e um colaborador dentro do pacto. Em segundo lugar, ela foi construída como abstração, e isso também, às vezes, faz com que você, quando você abstrai do contexto natural, você perca de vista todas as inter-relações que existem e acabe caindo nas dicotomias e nos dualismos clássicos que colocam um ponto contra o outro e fazendo, então, distinções lógicas como o ponto final. E isso é uma racionalidade abstrata, do ponto de vista lógico, cai num formalismo, mas muitas vezes perde o contato, então, com a situação concreta e o caso real. É uma crítica mais filosófica. Mas, em última instância, a busca por um ponto concreto de transcendência não foi esse o erro do velho liberalismo. Porque, na verdade, o erro é outro. Isso é um ponto bem importante. O erro é que eles buscavam encontrar o concreto no lugar errado. Eles queriam encontrar o concreto para ser o ponto de transcendência naquilo que era, em essência, uma parte de uma perspectiva abstrata, abstraída. Eles não buscavam isso na totalidade da imagem que só pode ser mediada pelas escrituras, porque elas criam uma imagem universal da relação de pacto, mas eles buscavam isso em pontos particulares dentro do homem ou da comunidade humana. Porque as escrituras não são meramente um depósito de material para ser processado para chegar a algum tipo de ideia abstrata. Na verdade, as escrituras são uma ferramenta divina para a autorrevelação de Deus, e não um objeto de estudo do qual você tira o material que vai te ajudar na situação concreta a apontar para a transcendência. Bom, o tempo não permite que continue com mais que isso, e tem vários colegas que vão colaborar falando das experiências pessoais, fazendo um pouco de trabalho descritivo aqui, então eu não vou nem tentar exaurir e nem ultrapassar aqui o território de outros colegas que vão mexer. Mas eu volto então para tentar fazer uma breve amarração, usando um paradigma específico, uma pintura, um retrato específico, que eu creio que vai ser ilustrativo de onde é que tudo isso nos traz no final dos dias de hoje. Está se propagando a ideia e noção de que o liberalismo teológico é uma espécie de fantasma criado por conservadores para terem uma causa para irem contra ela. Na realidade, essa não é uma ideia nova. O liberalismo teológico, ele vem atacando igrejas, denominações, erodindo a teologia sã, já há muitos anos, há décadas, na realidade, há quase 2 séculos, e sempre ele entra sorrateiramente na igreja como se fosse ortodoxia pura e simples, com palavras piedosas, mas por trás disso tudo há uma visão eminentemente racionalista. Uma das características básicas do liberalismo é exatamente contestar a autoria dos livros da Bíblia de acordo com aquilo que está ali escrito, como sendo por
pelos autores que estão contidos no texto sagrado. E isso começa no Pentateuco, onde eles fragmentaram e dividiram entre várias eras a escrita do Pentateuco, cada uma dessas eras com a sua própria concepção do que seria Deus e qual seria o papel das pessoas com relação a Deus, e depois tudo isso teve uma colagem muitos anos e séculos depois dos acontecimentos ali relatados, ou seja, a autoria mosaica do Pentateuco, ela é eminentemente contestada. Mas não parou só no Pentateuco, e isso vai a outros livros da Bíblia também, naquilo que é conhecido como alta crítica. E eu queria dar um depoimento aqui, porque provavelmente eu sou desses colegas que estão falando sobre liberalismo teológico, eu sou o mais ancião deles todos. E eu queria dar um depoimento sobre os efeitos do liberalismo teológico aqui no Brasil, especificamente alguns pontos que eu tive contato pessoal sobre isso. Como eu disse, a contestação ela não se restringe ao Pentateuco, mas ela vai a outros livros, e principalmente o livro de Isaías, ele é fatiado em 3 partes, como se tivessem sido escritos por autores diferentes em épocas diferentes. Uma coisa que incomoda muitos liberais é a questão das profecias. Então, eles não admitem que um Deus soberano ele tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, porque faz parte do seu plano também soberano. Então, eles colocam a escrita depois dos acontecimentos para poder explicar a precisão das profecias. E isso é feito no livro de Isaías. Ora, em 1994, eu tive a oportunidade de visitar uma cidade do interior, onde morava um tio meu, e ele participava de uma igreja que eu tinha conhecimento. Essa igreja já estava praticando ou sendo ensinada a teologia liberal nos seus seminários, mas eu não sabia o estrago que tinha sido feito. E nessa cidade do interior de São Paulo, uma igreja cheia de fiéis sinceros, crentes sinceros, ele era professor de escola dominical e me pediu para ensinar a escola dominical naquele domingo que eu estava visitando. E me deu a lição da escola dominical. E foi nessa ocasião que eu pude conferir na prática como é que uma teologia que ela tem o seu nascedouro na academia teológica, ela permeia os seminários, a educação teológica, e depois ela vai e encontra o seu caminho até não somente os púlpitos das igrejas, mas a instrução mais básica que as igrejas têm nos seus encontros dominicais. E nessa lição de escola dominical estava lá com todas as letras essa divisão de Isaías. E a lição era exatamente sobre o trito Isaías, que seria a terceira porção de Isaías, escrita anos depois. Eles não se incomodam com o fato de que Jesus cita Isaías em João capítulo 12, cita trechos do início de Isaías, do meio e do final, e cita esses trechos como sendo de um só autor. Então, nós temos a autoridade do próprio Cristo Jesus atestando a autenticidade de Isaías como sendo o autor. No entanto, ali estava eu com uma lição de escola dominical que tinha teologia liberal de ponta a ponta, e obviamente eu descartei aquilo que estava na lição. Eu não poderia de sã consciência ensinar aquela lição. Eu ensinei sobre o texto que a lição trazia, mas com uma teologia sadia, uma teologia firmada na veracidade da palavra, na inerrância da palavra, mas me cortou o coração ver aqueles crentes ali fiéis, muitos deles com pouca instrução, outros um pouco mais instruídos, mas mesmo assim, todos eles sujeitos a essa teologia destrutiva
que não tem outro propósito a não ser por causa de um pseudo-intelectualismo, minar não somente a fé dos fiéis, mas também a veracidade da palavra de Deus. Alguém já disse que o liberalismo ele preserva o linguajar bíblico e ele quer preservar as igrejas porque é como se fosse um câncer em um corpo. Se o corpo morre, o câncer se esvai. Então ele precisa de um corpo que esteja ali, ainda que enfraquecido, para que ele exista, para que ele se propague, mas num belo dia, esse corpo que ele está habitando vai terminar definhando e morrendo exatamente pela ação deletéria da doença que ali foi colocada. E como eu já disse que sou o mais velho aqui da turma, essa luta com o liberalismo não é nova no Brasil, ela é antiga. Em 1956, num dos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil, houve um embate, porque alguns missionários presbiterianos já estavam ensinando teologia liberal. Eles eram oriundos da PCUSA, que é a denominação presbiteriana liberal. Isso foi antes da Igreja Presbiteriana do Brasil cortar os laços com a PCUSA, e houve um confronto muito grande com esses ensinamentos, porque eles estavam totalmente destruindo a veracidade. Aí o caso era o livro de Gênesis e o relato histórico de Gênesis, colocado ali como sendo apenas mitologia, uma mitologia até extraída de outros povos, para ser ensinadas àquelas jovens mentes que se preparavam para o ministério. Certamente, o liberalismo teológico não é nada novo no Brasil e ele continua fazendo estragos. E agora, sob essa camada de notícias de que ele não existe mais, de que ele é falso, de que ele não tem efeito nenhum na igreja, não nos enganemos, ele é mortal para a igreja. Que Deus nos livre e nos abençoe a todos. Liberalismo teológico não pode ser considerado como cristianismo. Na verdade, usa a terminologia cristã, os símbolos cristãos, a liturgia cristã, com sentidos reinterpretados ou transmutados através de filosofias e ideologias estranhas à fé cristã. Eu experimentei o liberalismo teológico, ainda jovem, na década de 80, quando, estudando no Seminário Presbiteriano do Norte, fui avisado pelos meus professores e introduzido ao pensamento liberal através da literatura que eles me deram, não recomendando, mas para que eu conhecesse e ficasse a par. Depois disso, indo para fazer o mestrado na África do Sul, meu professor, meu orientador, me passou muita literatura a respeito dos liberais, especialmente na área de crítica bíblica, uma vez que minha área de estudos era o Novo Testamento. E eu fiquei espantado como alguém que não cria na autoridade da Escritura, na veracidade dos relatos e, portanto, nos pontos fundamentais da fé cristã, poderia se dedicar a estudar a Bíblia, ou mesmo a ser teólogo. Foi ali que eu encontrei os grandes pensadores alemães, liberais, especialmente aqueles voltados para a área da crítica da forma, da redação, a crítica literária, crítica da tradição, e todas as outras ferramentas do método histórico crítico que se aproximavam da Bíblia, aparentemente com uma perspectiva científica, mas tendo a incredulidade como pressuposto, tratando a Bíblia como um livro qualquer de religião antiga e submetendo a críticas mais severas do que a qualquer outro livro. De volta para o Brasil, me deparei aqui no Nordeste com eventos e encontros onde professores extremamente liberais participavam dessas reuniões, promovendo a missão como sendo missão voltada para o social, especificamente, muito pouco de pregação do Evangelho. Me lembro tendo encontrado João Dias de Araújo, já falecido, que era um dos grandes expoentes da época, com quem eu tive um embate a respeito dos fariseus e da doutrina deles e da verdadeira justificação pela fé. Depois, nos meus estudos para o doutorado, tive que fazer complementações na Europa. Comecei nos Estados Unidos, fui para a Europa e lá
eu fui estudar debaixo da orientação de um professor de Novo Testamento que tinha sido professor assistente do grande Herman Ridderbos, que por si era um scholar, um erudito, bastante conservador, mas o seu assistente não era. O homem não acreditava nem que Jesus tinha morrido para nos salvar dos nossos pecados, não cria da imputação da justiça de Deus. Ele achava que Cristo tinha morrido para dar o exemplo. Esse homem me deu uma lista enorme de livros dos liberais franceses, alemães e dos americanos na área de crítica bíblica, a ponto de que eu quase desanimei da fé. Só pela graça de Deus eu continuei crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. É muito desonesto hoje você encontrar pessoas dizendo que não tem mais liberalismo teológico. Essas pessoas ou mentem ou estão desinformadas. Essas ideias continuam presentes nos cursos de teologia, continuam presentes nos seminários das grandes denominações, e longe de ser uma questão só da elite intelectual, desce da cátedra para os púlpitos, e dos púlpitos vai para os bancos das igrejas, gerando crentes confusos, crentes sem orientação e questionando, inclusive, a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a ficar firmes contra esse renascimento, o reinteresse pelo liberalismo teológico que a gente vê em tanto lugar. A meu ver, o primeiro relato de liberalismo teológico que nós encontramos na história humana aparece na narrativa da Escritura, em Gênesis, no capítulo 3. Afinal de contas, o que a gente encontra nessa narrativa é alguém que sabe quem é Deus, conhece quem é Deus, entretanto, nega-lhe, rejeita a palavra desse Deus. O homem foi criado para crer na palavra de Deus. E com a entrada do pecado no mundo, o padrão que nós vemos na história humana é uma rejeição à palavra soberana do Senhor. E cada século, cada época, cada tempo reinventa a sua maneira de mostrar a própria incredulidade. Séculos 18 e 19 nasceu esse movimento que é historicamente conhecido como liberalismo teológico, e esse liberalismo teológico causou grandes danos e estragos à vida pessoal de fé de muitas pessoas, a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a ponto de deixá-la como em outros tempos, com muito pouca gente sobre a face da terra. Mas a Igreja de Cristo, sendo ela de Cristo de fato, ela não morre, porque ela tem um Senhor que a preserva, que a ama e que a cuida. Entretanto, esse liberalismo, nascido nestes séculos mencionados, ele deixou marcas e ele persiste, ele continua a viver, às vezes se transvestindo de outras formas, outras maneiras, para que o homem deixe de crer na verdade da palavra de Deus. Eu tive a minha conversão na década de 80, nos anos 80, 1980. E algum tempo depois da minha conversão, eu fui para um seminário teológico de uma denominação no Brasil que envolveu-se profundamente com o liberalismo teológico. A maneira do liberalismo se manifestar lá naquela década e ali naquele lugar era por meio da teologia da libertação. Cheguei logo no começo do ano para estudar naquela escola, junto com uma turma de jovens, homens e mulheres, entraram ali com a sua fé num Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, desejosos de pregar a palavra de Deus. E logo começamos as nossas aulas. E é impressionante ver o que o liberalismo fez com aquela turma de jovens. Pouquíssimos
saíram do primeiro semestre acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não tem erros. O liberalismo ele usa de argumentos internos e externos à palavra para tentar demover alguém que creia da fé, dizendo: veja as contradições, veja as mentiras, veja as imprecisões. E o liberalismo então caminha dessa maneira, trabalha dessa maneira para minar a fé, para destruir a convicção, na verdade, da palavra de Deus. Não se deixe enganar, o liberalismo teológico ele se transforma ao longo dos séculos, assim como ele nasceu na narrativa da Escritura, é relatado em Gênesis 3, ele continuou ao longo de todos os séculos e hoje chega no nosso século com a mesma intenção, com o mesmo intento. Ele está aí, ele entra principalmente hoje, como nós vivemos num mundo acadêmico, num mundo que ressalta tanto a necessidade da academia e da ciência, ele entra nessas instituições e com o seu jeito transvestido, ele simplesmente engoda, engana e destrói muitas pessoas. Eu passei por isso, eu tive contato com o liberalismo teológico várias vezes na minha carreira de estudante e na minha carreira pastoral. Eu nunca vi o liberalismo criar e fazer qualquer coisa que fosse positiva com relação à palavra de Deus. Sempre será um plantador de dúvidas. Me foi pedido dar um depoimento da minha experiência com teologia liberal, estudando e depois ensinando no Seminário Batista na década de 90. Eu fui chamado ao ministério no ano de 1985, num contexto de uma boa igreja batista, que lutava para ser bíblica, piedosa e que enfatizava muito missões, e no ano de 1992 eu entrei no seminário. Minha turma, naquela altura, era uma das maiores turmas que o seminário havia recebido, a média de idade de 18 a 20 anos, e logo no primeiro ano nós fomos expostos à teologia da libertação. Fomos chamados a ler Leonardo Boff, Severiano Croato, Gustavo Gutierrez. Segundo ano nós tínhamos que ler aí Paul Tillich, Rudolf Bultmann. Terceiro ano, Claude Gueffret. Quarto ano, Paul Ricoeur. Chegamos a ler, por exemplo, o Rabi Harold Kushner, seu livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, que é uma defesa do teísmo aberto. Isso, a gente lendo esse livro, antes do teísmo aberto se tornar aí razoavelmente conhecido em meados dos anos 2000, né? E as matérias aí como hermenêutica, teologia do Antigo Testamento, filosofia da religião, metodologia teológica, eram ensinados por essa ótica mais crítica, mais ligada à teologia da libertação. Houve um momento, um incidente grosseiro em sala de aula, quando um professor nosso fez nesse contexto de ensinar uma teologia liberal, uma teologia crítica, fez um deboche grosseiro a respeito do sacrifício vicário de Nosso Salvador na cruz, e a resposta da turma foi irada. Foi uma resposta de muita chateação, queixa formal à reitoria pelo que foi ensinado para nós ali. Mas se alguns alunos capitularam a teologia liberal, outros alunos tinham a fé mais sólida e vários alunos ficavam ali lutando com essas questões ali no meio do caminho. No meu caso, foi definidor ouvir o Dr. Shedd pregando na capela do seminário em 1993, pregando expositivamente trechos do livro do profeta Isaías e da carta de Paulo aos Efésios, enfatizando avivamento. E também foi importantíssimo para mim e para minha turma estudar com um missionário americano chamado John Samuel Hammett. Ele ensinou teologia sistemática para a gente e ele nos ajudou não só a organizar o nosso pensamento teológico, mas nos deu instrumental teórico para nós conseguirmos responder aos desafios impostos pela teologia liberal. No ano de 1996 eu fui convidado a dar aula no seminário. O reitor mudou, o reitor da minha época de aluno era bem conservador, ele acabou deixando a reitoria do seminário depois, e o novo reitor começou a privilegiar teólogos mais liberais, teólogos mais críticos, ao ponto que agora áreas inteiras, departamentos inteiros do seminário caíram sobre a tutela de professores liberais, como a área de Antigo Testamento, por exemplo.
E o impacto disso foi muito ruim no seminário. Rapidamente, alunos começaram a adotar a teologia liberal, em maioria agora, criando um desequilíbrio dentro das turmas, né? Então, alunos começaram a, com orgulho, negar a inspiração e infalibilidade da Escritura, negar a unidade da Escritura, afirmar que os milagres bíblicos são mitos ou lendas piedosas, negar a doutrina da criação, rompiam com o sacrifício vicário e ressurreição corporal de Cristo e com a crença na segunda vinda de Cristo. Com isso, criou-se um ambiente de impiedade em grande parte do seminário. Relativismo, incredulidade, impiedade, a erosão da própria erudição cristã se tornou comum dentro do seminário. Isso entremeado com brigas políticas acontecendo também naquela casa onde se preparavam futuros pastores para a denominação. O fato é que, mesmo aqueles alunos que não aderiam à teologia liberal, quando são no seminário, são cheios de dúvidas. Como é que eles pregariam a Escritura com autoridade e inteireza se eles estavam com dúvidas se a Escritura era de fato a palavra de Deus? O que eu costumava dizer para alguns alunos é que se eles não tivessem uma crença sólida que a Escritura é a palavra de Deus, quando eles fossem para o ministério, eles não conseguiriam, por exemplo, pregar expositivamente, porque na medida que eles fossem expor o texto sagrado, um demônio pousaria no ombro deles e começaria a sussurrar. Isso é de fato a palavra de Deus? Mas infelizmente era essa situação de muitos que, se não aderiam à teologia liberal, ficavam ali naquele meio, debaixo desse ataque direto à fé cristã. O fato é, qual Deus esses liberais adoravam? A partir da Sagrada Escritura, nós aprendemos que há um único Deus e que esse Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus é cheio de graça, santidade, soberania e glória. Tudo mais fora desse Deus é ídolo. Mas qual a divindade que eles adoravam? No final, ainda que eles usassem uma linguagem que parecia ortodoxa, na verdade, para eles, a linguagem era meramente simbólica. Ela era vazia de significado. Como alguém já disse, a linguagem teológica para os liberais era um chiclete teológico. No fim, para esses liberais permanecerem nas suas igrejas e nas instituições eclesiásticas onde eles serviam ou davam aula, eles precisavam se refugiar num tipo de liturgia tradicional ou mesmo num tipo de misticismo cristão. Mas se eles fossem fiéis aos seus princípios, eles deveriam deixar essas igrejas, posto que elas vêm de um universo conservador, elas deveriam deixar os seminários onde eles lecionavam e que eles fundassem as suas igrejas, que eles fundassem seus seminários, suas escolas teológicas, religiosas. O ponto aqui, e a gente tem que lembrar do grande Grisham Machen, liberalismo não é cristianismo. O que ficou patente para mim é que havia um conflito de duas visões de mundo completamente distintas. Do lado, a fé cristã histórica. E se você perceber, o que era negado, o que era repudiado pelos liberais, não era as crenças de uma denominação particular. O que estava sendo negado por eles, na verdade, é o elo comum de católicos, ortodoxos, protestantes, e os protestantes nos seus vários matizes aí. Eles romperam com o núcleo comum da fé cristã, aquilo que foi crido por todos em todo lugar e sempre. Então, como disse Machen, cristianismo não é liberalismo. O que eu comecei a perceber, sobretudo quando eu comecei a estudar os pais da igreja, é que aqueles colegas liberais e os liberais da atualidade, na verdade, eles têm muito mais similaridade com o gnosticismo antigo do que com a fé cristã. O que é o gnosticismo antigo? Era aquele movimento sincretista que incorporava ao seu discurso palavra-chave do cristianismo, mas porque eles eram guiados por outros princípios filosóficos, eles davam um outro significado a essas palavras-chave da fé cristã. Nesse sentido, o liberalismo dos anos 90, e que ainda permanece em muitas das nossas academias, em algumas denominações aqui no país, nada mais é do que a velha heresia gnóstica, refutada por Irineu de Lyon, mas continua presente no nosso tempo e lutando contra a fé cristã histórica. Os liberais, então, deveriam deixar a linguagem ambígua e se assumir publicamente suas diferenças da visão cristã histórica e tradicional. Porque, mais uma vez, liberalismo não é cristianismo.
Eu tive uma experiência muito boa no seminário, ao contrário de muitos que tiveram uma experiência com liberalismo enquanto fenômeno religioso no nosso país, foi mediado pelo seminário, porque o seminário acabou sendo contaminado aí pelo liberalismo a partir de professores que estavam influenciados, não só por liberais, mas por aqueles que foram influenciados por teólogos liberais, né? Mas a minha experiência foi com um seminário saudável. O meu seminário, o seminário que eu estudei, que é o Seminário Betel Brasileiro, que teve a sua, como qualquer outro seminário tradicional do nosso país, teve uma influência que veio de fora, uma ajuda externa dos estrangeiros, mas foi solidificado, não tenha dúvida, sobre o trabalho da Lídia Almeida de Menezes no Nordeste, que chega em São Paulo e que se solidifica com o trabalho hercúleo da irmã Durvalina, a quem eu tenho muita gratidão, que solidificou um seminário que crê na inspiração das Escrituras, na inerrância, infalibilidade das Escrituras, crê nos dogmas centrais da fé cristã, no nascimento virginal de Cristo, na ressurreição de Cristo como algo real, concreto, factível, certo? E isso a gente aprendeu no seminário, que além disso nos deu um olhar muito precioso para o caráter do obreiro, para a piedade cristã e uma santa obsessão pelo progresso missionário da igreja. Então, sou muito devedor ao Seminário Betel Brasileiro por ter enraizado em meu coração essas verdades e dessas doutrinas centrais da fé cristã. Mas logo após, eu fui enviado para o seminário porque a minha igreja viu potencial para o ministério de ensino. Então, o que eu fiz foi estudar mais e me dedicar mais aos estudos e comecei a ler de tudo. Comecei a ler de sociologia, filosofia, literatura, poesia, o que você puder imaginar, o que caía na minha frente eu lia. E eu comecei a ler vários autores. Eu me lembro de alguns que eram mais conservadores, não autores, mas amigos, que diziam para mim, e pastores também, que diziam para mim, olha, cuidado, isso é perigoso. Então eu sabia que eram perigosos, mas eles nunca me diziam o porquê eram perigosos. Eu sabia que eram perigosos, mas eu não sabia por que eram perigosos. E o excesso, talvez, de zelo desses irmãos em enfatizar que eram perigosos, mas não em explicar o porquê eram perigosos, me fez me precipitar ainda mais nos estudos e me afeiçoar ainda mais a esses pensadores. Eu tinha lido já Nietzsche, Dostoiévski, já tinha lido Foucault, Deleuze, Georges Bataille, já tinha lido Habermas, já tinha lido tantos pensadores importantes para aquilo que eu achava tão fundamental. Então, quando eu encontrei um teólogo como Paul Tillich, que dialogava com a filosofia, que dialogava com a literatura, que tinha um amplo diálogo com Jean-Paul Sartre, que na época era um filósofo que eu estava lendo compulsivamente, né, com o existencialismo como um todo. Eu fiquei encantado com aquilo. E o Paul Tillich foi um desses que teve uma influência histórica do liberalismo sobre o seu pensamento. E quando eu vi, eu já tinha lido 3 vezes a teologia sistemática dele, já tinha lido vários livros dele sobre história do pensamento cristão, sobre a própria teologia contemporânea, livros sobre religião e política, os sermões de Paul Tillich, tinha lido a sua biografia, tinha lido a biografia da Hannah Tillich, eu tinha me preparado, fiz um projeto de pesquisa para fazer o mestrado em Paul Tillich, com um orientador que era especialista em Paul Tillich e era muito bom em filosofia contemporânea, estava envolvido, queria desenvolver o pensamento dele, e qual não foi a minha surpresa quando o meu projeto não foi aprovado, não pelo projeto em si, porque o projeto era bastante promissor dentro da área, mas por causa da documentação. O meu diploma de bacharel em teologia pelo Betel Brasileiro não foi aprovado porque não tinha ali a chancela do MEC. Então, como não tinha essa coisa de validação do curso de teologia, eu me vi ali entre a cruz e a espada, né? O que eu faço? Continuo ou não continuo? Nisso eu estava também mergulhado numa crise religiosa profunda. Os meus sermões já não eram mais exposições da Bíblia, eram sermões em que eu estava o tempo todo preocupado em como fazer as pessoas encararem uma nova semana mais feliz, sem o peso das vicissitudes da vida. Era um sermão de autoajuda barato, que eu tenho vergonha e peço perdão a Deus todos os dias por esses sermões. Me vi acostumado com as piadinhas que nas primeiras vezes que eu as ouvi, eu me senti incomodado. Então, quando alguém começava a fazer uma piadinha sobre as doutrinas da fé cristã e criticava e trivializava, era como se estivesse xingando a minha mãe ou o meu time de futebol. Mas dali a pouco, de tanto eu ouvir aquelas piadas, eu já estava rindo das piadas, dali a pouco eu estava contando as piadas, dali a pouco eu estava criticando as doutrinas centrais, daqui a pouco eu estava descrendo.
e não tinha mais aquelas doutrinas no meu horizonte como algo que precisava ser afirmado para fundamentar minha fé. Eu achava que era possível ser um cristão sem acreditar nos dogmas centrais da fé cristã. E foi aí que eu conheci o fundo do poço da minha espiritualidade, conheci a experiência do cinismo. O cinismo é destruidor. Ele faz você viver a farsa da fé cristã, faz você transformar a teologia em poesia, para o prejuízo da poesia, faz você trabalhar a teologia como um mero símbolo, tira você o senso da realidade. E aí foi lendo textos daqueles que justamente o grupo que eu fazia parte criticava tanto, como, por exemplo, R.C. Sproul, que criticavam. Tinha um amigo que ironizou tanto ele, que eu disse assim: você quer saber de uma coisa? Já que vocês criticam tanto esses caras, eu vou ler eles. E eu caí exatamente na besteira de ler todos eles, e foi a minha tábua de salvação. Quando eu comecei a ler o Sproul, eu vi que, peraí, o que os caras estão dizendo que o Sproul é, ele não é, não. Ele não está dizendo, ele não está me proibindo de ler filosofia. Pelo contrário, está me incentivando a ler os filósofos, está me incentivando a ler literatura, está me incentivando a ler poesia, está me incentivando a apreciar obras de arte, está me ensinando filosofia, mas ao mesmo tempo ele está afirmando os dogmas centrais da fé cristã. Opa, peraí, alguma coisa está errada, não preciso então abrir mão das doutrinas centrais para poder dialogar com a cultura. Ele começou a me mostrar os perigos, os reais perigos do liberalismo teológico, e aquilo foi como uma saída que eu precisava, que só se solidificou quando eu entrei ainda mais na faculdade de filosofia, quando na primeira aula o professor abriu o curso dizendo assim: a gente ia estudar Gödel. E aí ele disse assim, né, se vocês pensam que a gente vai deixar de lado a discussão sobre o pressuposto da existência de Deus no nosso curso, vocês estão redondamente enganados. Opa, eu me assombrei com aquilo. Dali a pouco eu saía da aula dele e ia para uma outra aula de filosofia medieval e encontrava o professor Carlos Arthur ensinando a doutrina do conhecimento de Deus em Tomás de Aquino com seriedade. E eu falei, puxa vida, essa seriedade eu não vejo na teologia, não estou vendo na ciência da religião. O que está acontecendo aqui? E aí foi uma conversão, literalmente, para mim, aquela experiência. Eu comecei a perceber que o meu distanciamento dos dogmas centrais da fé cristã precipitaram a minha fé numa frieza que estava me conduzindo cada vez mais a uma apostasia que ia me matar. E graças a Deus, eu descobri no meio do caminho irmãos que, como eu, querem estudar, querem conhecer os autores, não vão fazer cerimônias para ler qualquer que seja o autor, seja ele cristão ou não, mas sem com isso abrir mão da sua fé, abrir mão dos seus princípios. E quando eu encontrei esses exemplos, eu encontrei aquilo que eu precisava. É possível você ler de tudo nessa vida sem abrir mão da sua fé. É possível ser inteligente e ao mesmo tempo não abrir mão dos fundamentos da fé cristã. E foi assim que eu voltei para aqueles caminhos dos quais eu tinha me desviado. E voltei de uma tal maneira que eu posso dizer para você que o Inteligência Humilhada foi uma maneira de pedir perdão a Deus pelos momentos em que eu vacilei na minha fé. Foi uma maneira, escrevendo esse livro, de dizer que é possível você ler de tudo nessa vida, ser inteligente, ser culturalmente engajado, mas sem com isso abrir mão da palavra, da escritura, do compromisso com as doutrinas centrais da fé cristã. Por isso, meu depoimento é para que você, que ama ler, ama o conhecimento, ama a sabedoria, não caia na tentação de achar que isso só será possível se você ouvir os caras mais, descoladinhos aí na teologia, aqueles caras que dizem, e chuta o pau da barraca, são os neo-hereges, aqueles que acham bonito serem chamados de hereges, não são nem como os hereges de verdade, porque o herege de verdade a gente ainda tem respeito por eles, porque eles lutavam para dizer que o que eles estavam dizendo era verdade. Os de hoje não, os de hoje são Nutella. Os de hoje são esses hereges que se orgulham de ser hereges, são os neo-hereges. Tem orgulho de escandalizar e de fazer piadas e de ridicularizar a fé simples. Fuja deles. Eles só vão matar a sua fé e te transformar no cínico. Você não precisa abrir mão da confissão de fé da sua igreja, das doutrinas centrais da fé cristã, para ser inteligente, para pensar, para produzir, para abençoar a sua igreja, para interagir com a cultura e para ser ouvido por aqueles que não creem no Evangelho. Alguns pensam que o liberalismo teológico não pode ser uma ameaça às igrejas pentecostais, porque julgam que, se o liberalismo é racionalista, igrejas que enfatizam o poder do Espírito estariam imunes à sua influência. Esse, porém, é um grande equívoco por algumas razões.
Liberalismo não é apenas racionalista, mas subjetivista. E esse subjetivismo pode estar associado à experiência e não simplesmente à razão. A teologia liberal já se insinua sobre o pentecostalismo brasileiro, estando presente em seminários oficiais e esferas institucionais. Não podemos esquecer do que o liberalismo fez em algumas igrejas metodistas, as quais, assim como o pentecostalismo, são herdeiras do movimento wesleyano. O que temos visto é um tipo de liberalismo esquerdista que se manifesta basicamente em 3 frentes. Há uma tentativa de revisão da história e da sociologia do movimento pentecostal para que seja visto como um movimento social de resistência, negro, pobre, feminino, migrante, oprimido pelo imperialismo etnocêntrico do protestantismo histórico, ao mesmo tempo em que a identidade pentecostal é vista como fruto de condicionantes sociais, políticos, econômicos, culturais, de acordo com os critérios próprios do materialismo histórico dialético, conforme os critérios de gênero, raça e classe social. Disso faz parte uma agenda de releitura de personagens da história pentecostal, além de uma contraposição entre a fé pentecostal e outras confissões do cristianismo histórico, paralelamente a uma proposta de diálogo interreligioso, outro nome para ecumenismo. A segunda trincheira encontra-se na reformulação da cosmovisão do crente pentecostal, como se fosse diferente da cosmovisão cristã. Nós aprendemos na escola dominical que a cosmovisão cristã se sustenta nos pilares criação, queda, redenção. Mas os proponentes de uma cosmovisão pentecostal querem nos convencer de que o pentecostal enxerga a realidade de um modo próprio, conforme a experiência. Com isso, numa crítica à apologética, aos sistemas teológicos tradicionais e às confissões de fé, que seriam filhos da modernidade ou de meras disputas políticas de um passado remoto, os próceres do liberalismo esquerdista, supostamente pentecostal, sugerem uma proximidade natural entre pentecostalismo e pós-modernidade, porque esta valorizaria a experiência, a subjetividade, os outros tipos de racionalidade. Aqui entra um tipo de existencialismo cristão, que sequestra o conceito de experiência como se fosse ligado à ação do Espírito, quando na realidade essa experiência é um evento mais amplo da existência humana, à qual se associam os condicionantes de cunho social. A terceira frente do liberalismo esquerdista avança sobre a teologia, especialmente sobre a hermenêutica, quando combate o método histórico-gramatical como se fosse tão somente uma herança reformada, quando pretende criar uma hermenêutica pentecostal que nada mais é do que a aplicação à hermenêutica de teorias literárias desconstrucionistas, teorias pós-modernas acerca do conhecimento humano ou da impossibilidade de obtenção do conhecimento verdadeiro, e teorias importadas das ciências da religião, com forte sotaque de esquerda. Outro aspecto é a aproximação com a teologia narrativa, de modo a enxergar a Bíblia como registro da forma como os personagens bíblicos receberam e experimentaram a revelação, sem consideração pela doutrina da inspiração divina verbal e plenária. Há quem chame de bibliólatra quem valoriza a Escritura Sagrada. Nessa empreitada, esses teólogos pretendem reformular as bases da teologia pentecostal porque supõem que a teologia pentecostal tradicional não passa de repetição da teologia reformada. O que cá entre nós é uma provocação infundada e uma afronta aos nossos mestres. Esses rios poluídos que nós mencionamos desaguam no mar da chamada teologia da experiência, que reúne a um só tempo revisão da identidade, da teologia e da maneira como o pentecostal deve ler a Bíblia, numa mistura de método histórico-crítico, método sociocrítico, hermenêuticas pós-modernas e existencialismo cristão. A teologia liberal está para o modernismo, assim como a teologia pós-liberal está para o pós-modernismo, e a diferença entre uma e outra é que a primeira, liberal, era racionalista, e a segunda, pós-liberal, é experiencialista,
mas ambas são subjetivistas e têm como pressuposto a dúvida, a incredulidade quanto à palavra de Deus. Eu estou plenamente convicto de que o pós-liberalismo teológico é uma ameaça real ao pentecostalismo brasileiro. Ok, agora tendo tido a oportunidade de ver esses testemunhos diversos, de discutir bastante desde o começo toda essa questão do que é a teologia liberal, do fato de que ela tem uma influência grande na igreja, eu quero fazer um desafio para você. Na verdade, a escolha que a gente tem que fazer é um mundo que tem real significado, ou mais ainda, dentro da minha visão, seria um mundo que é significado. Ele é significado que Deus trouxe à existência no ato maravilhoso do Criador de reinterpretar toda a realidade. Então, um mundo com significado, onde a comunicação é efetiva, onde você pode não compreender todas as palavras que eu digo aqui, mas você consegue entender que eu estou dizendo alguma coisa. Essa comunicação existe, ela é substancial. Ou então a ideia de que quando se fala de comunicação, quando se fala de texto, e especialmente quando se fala das questões profundas da vida, da religião, tudo que nós temos são narrativas que competem entre si. Essa primeira opção, ela leva para uma visão de mundo que é dialética, onde tudo é conflito, tudo é jogo de palavra, jogo de poder, quer dentro da teologia, tentativa de dominação de uma narrativa sobre outra, ou quer nas situações sociais como a gente vê isso se desenvolvendo no mundo. A outra alternativa é um retorno àquela concepção hermenêutica básica que os reformadores consagraram e deixaram de legado para nós. Aquela que acredita que a revelação de Deus é efetiva, que Deus é um Deus que se revela, criou um mundo feito de coisas e pessoas que também têm essa capacidade de se revelarem. Um mundo onde até as próprias coisas, porque elas remetem ao seu Criador no final das contas, elas são revelacionais. E na sua revelação geral, conjugada com a outra face da moeda, que é a revelação especial de um Deus que não só se revela de forma geral, mas se revela de forma pessoal e direta, e se revelou nas Escrituras, baseado nessa correlação entre revelação especial e revelação geral, nós temos a possibilidade de um mundo onde nós temos a esperança de significado, onde nós temos na referência a Deus e na vida que é vivida diante da face de Deus, coram Deus, as condições necessárias para não só um mundo com significado, mas um mundo que é substancialmente compreensível para nós. Não opaco, mas transparente. Isso requer e isso implica uma confiança na revelação de Deus. A discussão entre as visões do liberalismo, da neo-ortodoxia, do neoliberalismo, que são visões onde a filosofia, com respeito à possibilidade de comunicação, com respeito à eficiência da comunicação, ficam confusas, difíceis, complicadas e nos levam a um estado das coisas que é triste. Na outra opção, a opção de como os reformadores olhar para aquele legado que dizia sola scriptura, somente as Escrituras, que reafirmava a autoridade das Escrituras, como lente até para olhar para a revelação geral de Deus na natureza e dentro do próprio homem. E em segundo lugar, além da autoridade das Escrituras, a coerência das Escrituras manifesta pelo lema Tota Scripturae. É a Bíblia como autoridade, a revelação de Deus como autoridade e a totalidade das Escrituras como a fonte de coerência. E em terceiro lugar, e esse é muitas vezes ignorado, como eu já disse antes, o claritas scriptura, a perspicuidade das Escrituras, a capacidade que a revelação de Deus tem de ser efetiva. Nessa segunda opção, nós não resolvemos por fiat todos os problemas. As coisas não ficam ingenuamente fáceis, mas nós trabalhamos num mundo onde a gente espera que haja uma correlação, uma correspondência entre significado e entendimento. E nós olhamos para a teologia como uma teologia na qual
sabendo que é atividade humana e atividade falha, nós sempre voltamos e corrigimos e recorrigimos a nossa teologia à luz das Escrituras, voltando sempre para essa autoridade que é o ponto de contato entre o transcendente e o imanente. A palavra de Deus, Cristo, o Verbo encarnado, e a palavra dele, onde ele inscriturou a própria pessoa de Cristo, a própria palavra, o Logos Divino. Eu convido você a considerar essa segunda opção e eu tenho certeza que um dos pontos principais disso é o fato de que horizontes enormes se abrem quando nós cremos que Deus se revelou. Ele existe e ele se revelou. E ele é eficiente na sua revelação.